Olá, acadêmica! Olá, acadêmico! É sempre bom poder falar para vocês sobre interpretação e hermenêutica jurídica. Nesse encontro, iremos falar sobre a diferença entre regra, lei e norma e sobre o conceito de princípio. Ao se estudar a questão da norma jurídica, principalmente no que diz respeito ao seu conceito, verifica-se que há identificação, de um modo quase geral, com a noção de regra jurídica, norma e regra como sinônimos. Diante dessa identidade, os conceitos de norma e regra acabam por não apresentar qualquer traço que os diferencie, sendo utilizada ora a expressão regra, ora a expressão norma para designar a mesma coisa. A maioria dos autores conceitua a norma jurídica como sinônimo de regra, sem apresentar distinção entre esses institutos, o que leva a uma confusão aparente entre ambos. Diante disso, pode-se formar a ideia de que o ordenamento jurídico é composto por normas jurídicas, enquanto sinônimo de regras jurídicas. Todavia, essa aparente simples confusão entre os conceitos gera consequências consideráveis no estudo do ordenamento jurídico. Uma das mais sensíveis refere-se ao estudo dos princípios jurídicos, os quais acabam por ser relegados a um plano diferente do destinado às regras, por elementar inferior. É preciso, então, trabalhar com uma diferenciação entre regra e norma, capaz de determinar a possibilidade dos princípios assumirem um papel de maior relevância no universo jurídico, diferente daquele que a doutrina clássica os confere. Parece claro, principalmente quando se fala em direito, que os conceitos têm vital importância para o trato correto das questões. Seria inimaginável pensar direito, tanto do ponto de vista filosófico quanto científico, sem um conceito que exprima, com relativa precisão, o conteúdo de um determinado instituto. Veja, eu falei relativa precisão. Assim, para se estabelecer uma diferença séria entre lei, regra e norma, é preciso lançar mão de algumas observações necessárias. Veja, a lei é um texto, o qual permanece o mesmo até que sobrevenha um ato legislativo que o modifique ou o retire do ordenamento. Já a norma é produto mental, sendo, portanto, derivada da interpretação que se faz do texto. Pode haver, por isso, tantas normas quanto forem as cabeças dissidentes, o que engendra, o que nos dá a ideia de que de uma regra possam ser derivadas várias normas. Então, não se pode confundir lei e norma. Afinal, cada qual ocupa um lugar definido e preciso. O problema, contudo, aparece de modo mais complexo quando intervém a figura da regra. A norma geralmente é confundida como regra. Todavia, parece que a melhor doutrina não mais entende correta essa confusão. Assim, para tentar estabelecer o lugar da regra, há de se passar pela observação do professor Ascensão, que afirma que a regra jurídica é sempre um critério de decisão. Mediante a regra, o intérprete chegará sempre às soluções jurídicas dos casos. Portanto, resulta que a regra é um critério de valor. A regra penal, por exemplo, é um critério de desvalor da conduta. Portanto, é possível sustentar que a lei, enquanto fato gráfico, o texto, é montada sobre determinado critério. Todavia, essa construção contraria a tese de Kelsen, que afasta do direito aquilo que não seja jurídico por excelência, expurgando, retirando dele qualquer conotação axiológica da interpretação do texto legal. Conclui-se, então, que o texto ou enunciado, a lei, traz consigo uma regra, que é um critério de valor, da qual, por meio da interpretação, cria-se mentalmente uma norma para o caso que se está analisando. Com essa nova perspectiva de análise sobre a norma, abriu-se a oportunidade de elaboração de uma teoria hermenêutica desfiliada das correntes positivistas. A hermenêutica positivista funcionava perfeitamente para as normas enquanto modelo de subsunção, eminentemente formal, entre a descrição normativa e a realidade. Não se podendo, todavia, nela se encaixar a interpretação dos princípios, justamente por não serem claros os elementos deônticos, o que demonstra a dificuldade de se identificar a conduta que deveria ser levada a efeito.
Esta é a razão pela qual o positivismo jurídico não conferiu aos princípios sua normatividade, fazendo deles meros figurantes no sistema jurídico. Confirmando essa ideia, acompanhe o que diz Franco Cordeiro. A lei é texto, o qual permanece o mesmo até que sobrevenha um ato legislativo que o modifique ou o retire do ordenamento. Já a norma é produto mental, sendo, portanto, derivada da interpretação que se faz do texto. Pode haver, por isso, tantas normas quanto forem as cabeças dissidentes, o que engendra a ideia de que de uma regra possam ser derivadas várias normas. Para além dos conceitos de lei, de regra e de norma, temos o conceito de princípio. A discussão sobre o que vem a ser princípio se dá não no campo jurídico, primeiro, mas no campo filosófico. Por isso a importância de um estudo transdisciplinar. No entanto, o desprendimento do puramente jurídico no estudo do direito é muito difícil, justamente pela influência positivista que está presente em todos os trabalhos jurídicos desde o século passado, o que resulta em um trabalho científico do objeto como algo dado, sem que se possa questionar os seus fundamentos, que não raras vezes estão para além do mundo jurídico. Posta a discussão nesses termos, é possível iniciá-la tendo como princípio o começo, ponto de partida, onde tudo começa. Mas avançando nas proposições, é possível antes caracterizar princípio como sendo um motivo conceitual, sobre o qual se funda uma dada teoria jurídica. Motivo conceitual significa dizer que o princípio está no lugar do antes, do anterior ao primeiro momento, como todos os fenômenos ditos acima. Do Big Bang a Deus, do Pai Primevo à norma fundamental fictícia. O princípio funda, ou melhor, dá fundamento, mas não simplesmente a ordem jurídica, vista como sistema, mas a ordem num sentido amplo. É significante fundante, que remete a outro significante, propiciando uma ressignificação, não só do fundante, mas de tudo aquilo que se raciocina sobre ele. Quando se está, por exemplo, diante de uma porta de banheiro, em um restaurante, e na porta está estampada a letra M, num primeiro momento, essa letra nada diz, a não ser que se está diante da letra M. Essa letra precisa, então, para ter um sentido, qual seja, de permitir que se saiba se o banheiro é para mulheres ou para homens, M de masculino, ser ressignificada. Isso ocorre no momento posterior, quando se olha para outra porta na qual está, por exemplo, a letra H. A partir desse momento, então, a letra M passa a ter outro significado. Resta significada, então, ressignificada. Além daquele que indica que a letra é M, o significado de que trata-se de um banheiro para mulheres, pois a outra porta, onde está a letra H, indica que se trata da porta do banheiro para os homens. Tem-se, todavia, outros exemplos. Assim é possível dizer que Deus é um mito, um motivo conceitual, pela impossibilidade de ser verificado no mundo da experiência, no mundo dos fatos. Está, então, em uma posição para antes da linguagem fazer efeito no campo teológico, dando-lhe base e também limite, para o qual se impede e pelo qual se impede recorrência ao infinito. A nós chega como palavra aí entendida motivo conceitual, para começar a dar um sentido dentre os muitos possíveis. No universo jurídico, um exemplo que pode ilustrar é a norma fictícia fundamental de Kelsen, que é o princípio fundante da teoria kelseniana. Ela está antes do início do ordenamento posto e lhe dá sustento. Detém com isso também a característica de limite ao recurso infinito, dando o fundamento para a construção do ordenamento escalonado de Kelsen. Também dá a impressão de fechamento da pirâmide kelseniana. Fala-se em impressão de fechamento, pois fechada a pirâmide não está, tendo em vista que dita norma fundamental é só uma representação da coisa. Da mesma forma que se não fecha sistema algum. Lembre que ela está fora, antes do ordenamento posto. Lembrem das aulas de início de curso. A pirâmide kelseniana é aberta, porque a norma fundamental está para fora dela. Para rever, acompanhe comigo. É possível caracterizar princípio como sendo motivo conceitual, sobre o qual se funda uma dada teoria jurídica. O princípio está no lugar do antes, do anterior ao primeiro momento, como todos os fenômenos ditos acima.
do Big Bang a Deus, do Pai Primevo à norma fundamental fictícia. O princípio funda, ou melhor, dá fundamento, mas não simplesmente a ordem jurídica, vista como sistema, mas a ordem num sentido amplo. Quanto ao universo dos princípios, e os trabalhando na esfera jurídica, tem-se que desempenham a função de fundamento, retórico, da ordem, do sistema jurídico estabelecido, advindos do pacto social fundante, podendo ser caracterizados como seu motivo conceitual, sendo então um mito, posto ali por quem tem poder para tanto, que no caso em tela, deveria ser o povo que pactuou a fundação da sociedade civil, impedindo também os princípios a ida ao infinito, sendo assim um conceito limite. Esses princípios são chamados de ontológicos, porque fundantes da ordem jurídica, que por estar sustentado em princípios, configuram um sistema, como por exemplo o princípio republicano. Destes decorrem outros princípios, que são os lógicos, aqueles que não podem, por evidente, se colocar em contradição com o princípio fundante, sem embargo de desempenharem a função de estruturação do sistema, de modo a propiciar, pelas consequências, um maior conhecimento do ser, como, por exemplo, o princípio do juiz natural, e os teleológicos, que funcionam como condição de possibilidade dos meios para se alcançar os fins, tal como o princípio da economia e celeridade processuais. Depois, é de se salientar que os princípios fundantes, que representam aquilo que está antes do ordenamento jurídico, não são postos em forma de dogmas, como no caso da teoria justnaturalista. Tais princípios são formados na sociedade, por sua história, a partir dos seus anseios e das suas conquistas. Não são verdades pré-estabelecidas, inquestionáveis e intocáveis. Ao contrário, são frutos da sociedade e com ela mantêm referência, principalmente no que diz respeito às transformações pelas quais a tal sociedade passa. É só ver que a Terra, por exemplo, já foi o centro do universo e que muitos morreram, ou quase, por questionar essa verdade. Daí ser possível explicar as funções normogenéticas e sistêmicas dos princípios, tudo em nome da característica de fundamento que detém. Em decorrência dessas funções, tem-se que as regras formuladas lhes devem respeito, ou seja, todas as regras devem ser formadas a partir dos princípios. Ou seja, a regra deve guardar correspondência com os princípios. Se não houver essa correspondência, essas regras perdem suas validades. Também resta claro que o sistema jurídico se funda nos princípios. O que a ordem jurídica faz é tornar princípios, anteriores a ela, jurídicos. Eles tomam a dimensão do jurídico quando ingressam na ordem jurídica, mesmo que implicitamente, por decorrência de outros tantos explícitos. Depois, é de se assinalar que nem todos os princípios estão expressos no ordenamento jurídico. Há vários deles que se não encontram positivados, mas nem por isso são de menos importância. Os princípios não configuram somente o arcabouço do sistema jurídico, mas também o arcabouço do sistema político de um Estado. Como, por exemplo, o princípio democrático no Brasil, derivado que é do princípio republicano. Em algumas passagens da Constituição da República de 88, é possível determinar a sua existência, como no caso do dispositivo que garante o direito ao voto universal e ao voto direto e secreto, artigo 14 da Constituição. Porém, lá não está expresso o princípio democrático. O princípio democrático está na própria sociedade, que após grandes lutas pela democracia, adotou, de forma que não se pode esquecê-lo, ou melhor, não se pode desrespeitá-lo. Compreendido? Para finalizar, lembre-se que a leitura do artigo relacionado a este encontro, bem como a realização das atividades requeridas, ajudará para a melhor compreensão da aula. Também é muito importante que você participe dos fóruns de discussão. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre princípio e sistema jurídico e conflitos entre regras e princípios. Até lá!